João 14, 16 até o 31. Eu vou fazer uma leitura de todo João, do versículo 16 até o 31, certo? E em seguida a gente vai orar. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João 14, do 16 até o 31. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por mim, por meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegra-vos-eis, e eis que eu vá para o Pai, pois o Pai é mais do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordena. Levantai-vos e vamos daqui. Oremos. Querido Deus, te agradeço, Senhor, por ter o privilégio, Pai, de conhecer a Tua Palavra e poder desfrutar, Senhor, da Tua comunhão, Deus. Te agradeço, Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Te agradeço também, Pai, por nós, Senhor, mesmo sendo falhos, Senhor, sendo pecador, o Senhor nos olha, Senhor, com um olhar de amor. O Senhor estende a mão sobre as nossas vidas e nos dá força, Pai. Te agradeço, Senhor, por todos os irmãos que se encontram aqui e já te peço, Senhor, que o Senhor venha estar abrindo, Pai, o coração de cada um deles, que eles possam entender, Senhor, a Tua mensagem. Pois sabemos, Pai, que nenhum caminho existe, Senhor, que nos leva à vida, senão o Teu caminho. Te peço que o Senhor venha estar nos capacitando, Deus, para tudo, Senhor, que venha a ser falado, Pai, seja na Tua direção. E em tudo, Senhor, o Teu nome venha a ser glorificado, Deus. Venha ser glorificado, Pai, especialmente através das nossas vidas. Que nós venhamos ouvir, Senhor, a Tua palavra verdadeiramente e venhamos a ter mudança de vida, Pai. Pois nada adianta, Senhor, a gente ouvir a Tua palavra e não colocar ela em prática em nossa vida. Não internalizar, Senhor, essa palavra em nosso coração. Te peço mais uma vez, Senhor, sabedoria e que o Senhor venha nos dar discernimento, Senhor, para que em tudo o Teu nome venha ser glorificado esta noite, Deus. Te peço também, Senhor, pelos aqueles que estão nos assistindo, o Senhor sabe de todas as coisas. Te peço que o Senhor venha estar falando ao coração deles também, Pai. É isso que eu oro, Senhor, e já te agradeço, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.
A mensagem de hoje, né, eu coloquei como tema um coração perturbado. Né? Em outros cultos anteriores eu já tinha apresentado para os irmãos até o versículo 15. E hoje a gente vai dar continuidade. Mas eu gostaria de fazer um breve resumo da situação, né, para que os irmãos que vão ver a partir de hoje a mensagem possam entender, né, a situação e entender o que estava acontecendo nesse momento aqui de João, do Evangelho de João. Quando a gente olha, irmãos, o capítulo, a partir do capítulo 13, nós observamos que Jesus ele já está nos últimos dias do seu ministério aqui na terra. Quando a gente olha para Cristo, ele está aqui conversando com os discípulos e já está dando algumas informações das coisas que viria a acontecer. E o Senhor já fala para os discípulos que ele não estaria o tempo todo com eles. Em algum momento o Senhor iria deixá-los. E por ele falar isso, os discípulos já começam a ficar um pouco perturbados com isso. E logo em seguida o Senhor ainda olha para eles e diz que entre eles tem um que iria trair o Senhor. Não só que o Senhor iria sair de perto deles, mas que tinha um entre eles que iria o trair. E no final do capítulo 13, Pedro diz que seguiria o Senhor a qualquer lugar que ele fosse. E o Senhor olha para Pedro e diz que Pedro iria o trair. E quando ele fala isso, os outros discípulos todos também estavam perto. Aí você imagina a situação. O Senhor disse que iria deixar eles. Entre eles tinha um traidor. E Pedro, que quando a gente olha a Bíblia, era um dos apóstolos que tinha mais, vamos dizer assim, personalidade. Como assim Pedro irá trair o Senhor? Então, quando a gente olha todas essas informações, os discípulos, irmãos, eles se veem em um momento que estão com o seu coração totalmente perturbado. Estão ali pensando o que será que vai acontecer conosco. E o Senhor, ele vai apresentar algumas promessas maravilhosas para um coração perturbado. E a primeira promessa, irmãos, ou melhor, a quarta promessa que o Senhor apresenta aqui para os discípulos, é que nós temos o Espírito Santo. Eu gostaria de ler mais uma vez com os irmãos, a partir do versículo 16. Diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, a gente vê que uma das promessas que o Senhor faz aqui para os discípulos, para que essa promessa venha tranquilizar esses corações perturbados, é que nós temos o Espírito Santo. Jesus, irmãos, diz várias vezes as coisas sobre o Espírito Santo, Pois sem o Espírito Santo, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem o Espírito Santo trabalhando em nossa vida, é impossível nós fazermos algo que venha a agradar o Senhor. Sem o Espírito Santo. Não tem como. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que opera em nossa vida. E nós devemos saber, irmãos, quem é o Espírito Santo, o que ele faz e como ele opera em nossa vida. Jesus, aqui no texto que eu li, Jesus ele vai chamar de outro Consolador. Ou no 17 ele diz o Espírito da verdade. Quando você olha esse termo aqui, Consolador, irmãos, ele significa chamado juntamente para assistir. Aí você diz, como assim, irmão? Não, irmãos, o Espírito Santo, ele não vai operar para fazer aquilo em nosso lugar. Ou, irmãos, ele não vai fazer uma coisa mesmo sem nós. Não, pelo contrário, o Espírito Santo, ele vai sim operar, mas através de nós e com nós. Nós não vamos ficar, quando os apóstolos, irmãos, eles estavam fazendo a obra do Senhor, eles não estavam como uma casca que o Espírito Santo que fazia, não, eles tinham apenas a percepção do que ele estava fazendo, ele só estava sendo usado como instrumento, não estava como um robô.
como com o Espírito Santo o conduzindo, mas sim eles estavam sendo usados pelo Espírito Santo. Por isso que significa isso, chamado juntamente para assistir. Então, é o Espírito Santo que os guiava. Outro significado também que a gente pode olhar para a palavra consolador é advogado. Né? Advogado. E a gente vê que um advogado é alguém que representa alguma pessoa diante de um tribunal e se coloca no lugar daquela pessoa para o defender. É justamente esse significado que aqui traz o Espírito, o Consolador, né? O Espírito da verdade. E a gente, quando olha, irmãos, o Espírito da verdade, como fala aqui em João 14, 17, a gente vê que o Espírito Santo, ele está relacionado a Jesus, a verdade e a palavra do Senhor, que é a nossa verdade. Tem um texto, eu gostaria de ler com vocês, lá em João 14, um pouco anterior, 6, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá no capítulo 17 e 17, também vai dizer o seguinte: santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a gente vê, irmãos, que o Espírito Santo está relacionado a Jesus, juntamente com a sua palavra, que é a verdade. Né? Como vai falar aqui, o Espírito da verdade. Né? A palavra do Senhor, que é a verdade também. O Espírito Santo, irmãos, foi ele que inspirou a palavra do Senhor. É o Espírito Santo que esclarece a palavra do Senhor para nós, para que a gente possa compreender. De modo, irmãos, que sem o Espírito Santo a gente não consegue compreender a palavra do Senhor. O Espírito Santo é o que faz com que nós possamos compreendê-la, compreender e entender o que o Senhor quer falar conosco. O Espírito Santo, irmãos, ele não pode mentir, nem se associar com algo que desagrada a Deus. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele sempre vai nos direcionar a fazer o que a palavra do Senhor nos ensina a fazer. O Espírito Santo, irmãos, ele sempre vai nos mostrar, nos orientar, para que a gente venha fazer tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E sim, irmãos, se nós desejamos que o Espírito Santo opere em nossa vida, nós devemos ter como principal objetivo, irmãos, glorificar a Deus. O Espírito Santo, ele não vai operar na vida de uma pessoa que essa pessoa tenha como objetivo alguma coisa egoísta sua. O Espírito Santo, ele só vai trabalhar em nossa vida quando nós temos como objetivo glorificar sempre a Deus. Quando nós temos como objetivo dar o devido valor à palavra de Deus, aí o Espírito Santo ele vai operar em nossa vida. Quando a gente compara o texto lá de Efésios 5, em Colossenses também, vemos que as duas passagens vão descrever o mesmo tipo de vida cristã, que é uma vida alegre, uma vida agraciada e uma vida submissa ao Senhor. E essa alegria, e essa paz, como foi o texto que o irmão Paulo leu, nessa paz a gente vê, irmãos, que ela só é possível quando o Espírito Santo está trabalhando em nossa vida. E por isso que o Senhor Jesus, ele usa aqui, como uma das promessas que poderia acalmar, que vai acalmar o coração dos discípulos nesse momento conturbado, nesse momento difícil, que é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo ele pode acalmar o coração de um cristão. Somente o Espírito Santo em um momento difícil. O Espírito Santo, irmãos, ele habita na vida de um cristão autêntico. Isso é uma dádiva, isso é um privilégio que nós temos, Isso é uma dádiva do Pai, como na palavra do Senhor vai falar, uma dádiva do Pai em resposta à oração do Filho, em resposta à oração de Jesus Cristo. A gente vê que os discípulos aqui nesse momento, no período que eles andavam, a gente vê que, no caso durante o ministério de Jesus aqui na terra, é Jesus que os guiava. Jesus que orientava,
que ensinava os seus discípulos. Né? Os seus discípulos. Mas aqui, como eu falei no início, aqui Jesus estava prestes a deixá-los. Jesus que os orientava, que os ensinava, que mostrava o caminho que eles deviam seguir. Mas aqui Jesus estava prestes a deixá-los. E o Espírito, irmãos, o Espírito Santo, ele viria sobre eles e habitaria neles, assumindo o lugar de Jesus. Por isso que ele fala aqui, ó, eu rogarei ao Pai e ele vos dará, note, outro Consolador. Essa palavra aqui que eu queria chamar a atenção dos irmãos, outro Consolador. Essa palavra, esse termo outro, está se referindo a outro do mesmo tipo, né? Ou seja, ele está se referindo aqui ao Espírito de Deus. Né? O Espírito de Deus, irmãos, o Espírito Santo, ele não é diferente de Jesus. Esse outro Consolador seria outro do mesmo tipo, com as mesmas atribuições, pois ambos são Deus. O Espírito de Deus havia habitado com os discípulos na pessoa de Jesus. Porém, Jesus, irmãos, como fala aqui na palavra, o Senhor iria deixar eles, e o Espírito Santo passaria a habitar agora dentro deles, através do Espírito Santo. Né? E quando a gente olha, irmãos, o Espírito de Deus já havia estado aqui na terra antes, quando você vai olhar no Antigo Testamento. Né? Foi o Espírito que deu poder a homens e mulheres no Antigo Testamento para realizar a obra do Senhor, a obra de Deus. Todavia, irmãos, nesse tempo, o Espírito de Deus, ele vinha sobre uma pessoa, mas esse Espírito ele poderia sair. A gente vê como exemplo Saul, né, que diz que o Espírito, lá em 1 Samuel 16, vai dizer que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então a gente vê que o Espírito Santo estava em Saul, mas quando Saul começou a praticar coisas que desagradavam a Deus, o Espírito Santo se retirou. E a gente observa também que Davi, ele quando ele vai confessar seus pecados diante do Senhor, ele pediu que o Espírito não lhe fosse retirado. Quando a gente olha lá também em lá no Salmo 51. Só que aqui, irmãos, quando a gente vai observar, em Pentecostes, o Espírito Santo foi concedido ao povo de Deus, a fim de permanecer conosco para sempre. Diferente do que aconteceu lá acontecia no Antigo Testamento. O Espírito de Deus que o Senhor colocou dentro do nosso coração, ele permanece para sempre. Ele não sai que nem saiu no Antigo Testamento, mas sim ele permanece. E nós, irmãos, quando nós praticamos algo que desagrada a Deus, o Espírito Santo não vai sair de nós, mas nós entristecemos ele. É diferente do que acontecia no Antigo Testamento, que o Espírito Santo retirava da pessoa. Nós hoje não. O Espírito Santo ele permanece, porém, nós entristecemos o Espírito Santo quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor. Irmãos, e a maneira, irmãos, como nós tratamos o Espírito Santo, indica como nós tratamos o Senhor Jesus. Muitas vezes colocando em nossa vida como se fosse algo sem importância. Colocando em nosso coração em último plano. Muitas vezes nós nos vemos, irmãos, colocando Cristo como se fosse uma pessoa qualquer. Lá em Coríntios, em 1 Coríntios, diz o seguinte, 1 Coríntios 6, a parte A do versículo 19. Acaso não sabemos que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Então, irmãos, aqui a gente vai dar importância. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Por isso que nós devemos guardar. De modo, irmãos, que o que a gente faz com o nosso corpo afeta o Espírito que habita nele. Que a gente venha ter em mente isso.
E nós temos o Espírito Santo em nossa vida. O mundo, irmãos, ele, como o Senhor vai falar, o mundo ele não pode receber o Espírito Santo, porque o mundo vive de acordo com o que pode ver. O mundo não vive de acordo com a fé, mas sim com aquilo que pode ver. O mundo, irmãos, ele não conhece a Jesus Cristo. E se ele não conhece a Jesus Cristo, de maneira nenhuma ele pode conhecer o Espírito. Não é possível, irmãos, conhecer o Espírito Santo sem conhecer o Filho, sem conhecer a Jesus. Na verdade, irmãos, a presença do Espírito Santo no mundo, sem conhecer o Filho, é condenação. A presença do Espírito Santo no mundo, sem conhecer o Filho, é condenação. E a gente observa que no versículo 18 do texto que eu li, ele diz: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outro. Nós observamos que esse termo órfão, se eu for olhar, significa uma pessoa sem consolo. Mas nós temos o Espírito Santo. Como o Senhor fala aqui na sua palavra, ele diz que iria partir, mas não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sem consolo, né? Então, irmãos, nós não estamos sozinhos. Não estamos abandonados, nem impotentes, nem desesperados. É isso que o Senhor queria trazer para os discípulos. Eu não vos deixarei órfãos, nem abandonados. O Espírito Santo, ele nos acompanha por toda parte, de modo que não precisamos nos sentir como os órfãos se sentem. Nosso coração, irmãos, ele também não precisa se perturbar, pois o Espírito de Deus habita dentro de nosso coração. E é isso que o Senhor queria passar aqui para os discípulos. É isso que o Senhor quer passar para nós. Nós, pessoas que nos perturbamos, nos vemos em situações que nosso coração está atormentado, muitas vezes até por coisas simples. E o Senhor aqui quer dizer que não precisa, porque nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo, ele habita dentro do nosso coração. O Senhor Jesus disse que iria subir, mas nós não ficaríamos sozinhos. E por trás desse privilégio, vemos em uma situação que somos totalmente privilegiados, irmãos. Também estamos diante de uma grande responsabilidade, como o texto que eu li em Coríntios. Se o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, todo aquele que crê no Filho, qual é a maneira que a gente temos nos portado diante do Senhor? Qual é a maneira que a gente nos vemos diante de Deus? Porque muitas vezes, irmãos, estar na igreja é fácil, mas como é que está a nossa vida fora da igreja? Como é que está a nossa vida no mundo, quando a gente está lá fora? Como é que nós estamos lidando diante das dificuldades? É isso que eu queria deixar para que os irmãos possam refletir sobre isso. Temos o Espírito Santo dentro de nós, irmãos. Temos o privilégio de desfrutar dessa paz, de saber que o Senhor, ele não nos deixou aqui órfãos, mas ele se importou conosco. O Senhor Jesus, ele não nos deixou aqui de qualquer forma, mas ele nos olhou com amor. E a gente vai observar que a partir do versículo 16, nós desfrutamos do amor do Pai. Diz assim o 16. 16 não, 19. Ainda por pouco, e o mundo não me verá mais, porém me vereis porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E também amareis e me manifestarei a ele. Tem um texto, irmãos, lá de Romanos, que eu acho ele bem interessante, que ele diz assim, ó: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então a gente vê que nós desfrutamos do amor do Pai, né?
os órfãos se sentem indesejados, né? Rejeitados, mas o nosso Pai, Ele compartilha do seu amor conosco. E sabendo disso, aqui Jesus ele vai destacar, especificar aqui 3 manifestações desse amor, no texto que a gente leu. E a primeira manifestação desse amor que a gente observa é com os discípulos, aqui no passado. No 19 ele diz assim, ó: ainda por pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Notem, irmãos, que a parte A ele diz ainda por pouco e o mundo não me verá mais. É interessante observar aqui que que o mundo, ele viu o Senhor Jesus pela última vez quando Jesus foi tirado da cruz e sepultado, né? Que até que tirou foi José de Arimateia e Nicodemos. Isso foi a última vez que o mundo viu Jesus, né? E quando ele for voltar a ver o mundo, vai ser quando o Senhor vier em toda a sua glória, né? Para julgar os pecadores perdidos. Porém, na segunda parte, ele diz assim, ó: vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. A gente vê aqui que ele está especificando, irmãos, na sua ressurreição e nas aparições que ele teria para os discípulos. A gente vê que para o mundo, a última vez que eles viram foram quando José de Arimateia e Nicodemos tiraram o Senhor da cruz. Mas depois o Senhor se apresentou diante dos seus discípulos. E no 20, ele vai dizer assim, ó: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A gente vê aqui que o Senhor Jesus ele está se referindo especialmente, irmãos, na vinda do Espírito, em Pentecostes, né? Onde Jesus voltou para o céu como o Senhor exaltado, né? O cabeça da igreja, como a palavra do Senhor vai destacar. E em seguida enviou o seu Espírito para que os membros do corpo fossem unidos ao cabeça da igreja, né? E é evidente, irmãos, que os cristãos de hoje não viram Jesus fisicamente, né? Depois da sua ressurreição e da sua ascensão. Mas somos unidos, irmãos, ao Senhor Jesus pelo Espírito Santo, né? E é importante a gente saber isso. E a segunda manifestação que vemos do amor do Pai é com os cristãos no presente. Quando vai falar lá no 21. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. É importante a gente observar, nesses 3 versículos que eu li, a quantidade de vezes que a repetição do termo amor. Aqui eu contei pelo menos umas 8 vezes que é listado o termo amor. Irmãos, se damos o devido valor, irmãos, à palavra de Deus, e lhe obedecemos, o Pai e o Filho compartilham o seu amor conosco. O Pai e o Filho compartilham o seu amor conosco e habita em nós, como vai falar aqui no texto que eu li, né? O termo aqui que ele traduz por morada, a última palavra do 23, significa fazer de um lugar seu lar, né? Por isso, irmãos, que a gente deve ter isso em nosso coração, né? Quando um pecador, irmãos, ele crê em Jesus Cristo, ele nasce de novo. No mesmo instante, irmãos, o Espírito entra em seu corpo e dá testemunho de que é filho de Deus, e que aquela pessoa é filho de Deus. O Espírito Santo, ele habita em nós e não nos deixa, irmãos.
O Espírito Santo ele não nos deixa. Mas à medida que o cristão se entrega ao Pai, né, ama a palavra, obedece ao Senhor, ele não só ele tem a salvação, mas ele desenvolve um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento profundo. Tem uma frase que eu acho ela bem interessante, que ele diz assim, ó: pela salvação vamos para o céu, mas pela submissão o céu vem até nós. E é justamente essa paz aqui que o Senhor quer colocar no coração dos discípulos. É essa paz que o Senhor quer colocar aos discípulos que estavam com o coração perturbado. Que esse relacionamento que a gente tem com o Senhor, com submissão, com amor, com obediência, é como se nós nos aproximamos do Senhor mais ainda, né? E com isso, irmãos, é como se o céu tivesse vindo até nós. Nós podemos desfrutar disso com um relacionamento com o Senhor. E a gente observa essas verdades que eu falei quando a gente vai olhar lá a história de Abraão e Ló, lá em Gênesis 18 e 19. A gente vê que quando Jesus e os 2 anjos visitam a tenda de Abraão, eles sentiram-se em casa, né? E eles até tomaram uma refeição. E Jesus teve uma conversa pessoal ali com Abraão. Mas o Senhor, quando a gente observa também lá em Gênesis, ele não foi até Sodoma visitar Ló, né? Pois não poderia se sentir em casa naquele lugar. Ele enviou 2 anjos. Né? Então a gente observa, irmãos, que essa ilustração que eu dei aqui de Ló é justamente o que está falando aqui no versículo 23. Que diz: o meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Nossa experiência com Deus, irmãos, ela deve ser cada vez mais profunda. Não é uma experiência que a gente deve ter de qualquer forma, mas a gente deve buscar ter uma experiência profunda com o Senhor. E esse aprofundamento, irmãos, se dará da maneira que a gente entregamos nosso coração a Deus, né? E se nós amamos a Deus, irmãos, e lhe obedecemos, Ele manifestará o seu amor por nós. E a terceira manifestação que nós observamos aqui é a manifestação na volta de Jesus. Observe que no versículo 22 diz assim, ó: disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? A gente vê que esse apóstolo Judas, que não é o Iscariotes, ele lembrou que Jesus havia dito que se manifestaria ao mundo. Se você observar lá em Mateus, né? E isso parecia como se fosse se contradizer a outra declaração que Jesus tinha feito, né? Mas não é bem assim, né? Ele, na cabeça dele poderia passar: houve uma mudança do plano de Deus. Lá em Mateus ele fala que iria se manifestar a todo mundo, e aqui não. Irmãos, note que Jesus, na verdade, aqui ele havia sido rejeitado pelo povo, pelo próprio povo. E, portanto, o Senhor não poderia se manifestar a eles naquele momento, depois da ressurreição. Na verdade, irmão, do fato do Senhor não ter se manifestado ao mundo, demonstrou sua misericórdia naquele momento. Se o Senhor tivesse feito essa apresentação ao povo, teria sido como um julgamento, porque aquelas pessoas naquele momento elas rejeitaram o Filho. Por isso que o Senhor se manifestou somente aos discípulos naquele momento. Se ele tivesse se manifestado às pessoas que o rejeitaram, seria em forma de julgamento, né? Então a gente vê aqui que até nessa situação o Senhor apresentou misericórdia para aquelas pessoas. E o Senhor revelou a sua igreja e deixou para que ela pudesse dar testemunho ao mundo do Senhor, né? Para que as pessoas viessem a se arrepender, né? Para que a gente tivesse a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor. Irmãos, uma das melhores
maneiras de tranquilizar o nosso coração perturbado é nos deixar se envolver pelo amor de Deus, né? Quando nós nos sentimos órfãos, irmãos, nós devemos nos permitir que o Espírito Santo, né, acalme o nosso coração. Eu vi uma frase uma vez que ela dizia o seguinte: uma pequena fé levará a alma para o céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. E é isso que a gente deve ter em nossa mente. O nosso coração pode até se tornar o céu na terra, irmãos. Agora isso depende de como é que está a minha vida com Deus. Nós podemos desfrutar do céu aqui na terra, agora isso depende de como é que está a nossa vida com Deus. Então, irmãos, a gente vê que dessas promessas maravilhosas, irmãos, que o Senhor nos apresenta, é que nós temos o Espírito Santo e desfrutamos do amor do Pai. E a terceira, irmãos, já chegando na conclusão, nós temos a dádiva de paz, que a gente vai ver no capítulo 25, que diz assim, ó: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Então a gente vê que essa palavra paz, se a gente olhar essa palavra para o povo judeu, ela tem um significado bem importante. Ela não era simplesmente o fato de não haver guerra, que desfrutava da paz, mas era um conceito mais amplo. A gente vê que essa palavra significa integridade, plenitude, saúde, segurança. E a gente, se olhar em seu melhor sentido, até prosperidade. E quando, irmãos, nós desfrutamos da paz de Deus, nós temos essa alegria e esse contentamento. Por quê, irmãos? Porque a paz do Senhor, a paz de Deus, ela não é igual à paz que o mundo oferece. A paz de Deus, ela não é baseado em recursos, que nem a paz do mundo. A paz de Deus, ela não é baseada em coisas, nem em momentos, nem em situação. A paz de Deus, irmãos, ela depende de um relacionamento com Deus. É uma coisa bem mais profunda. Estar em ordem com Deus, irmãos, é desfrutar dessa paz. O mundo, como eu falei, ele depende da capacidade pessoal de conseguir determinadas coisas. Mas o cristão, irmãos, ele depende da suficiência espiritual de Cristo. No mundo, a paz é algo que as pessoas esperam, se esforçam para conseguir. Para o cristão, a paz de Deus é uma dádiva. Uma dádiva que ninguém pode retirar. Ninguém pode retirar essa dádiva. As pessoas que não são salvas sentem paz quando não há problema. O mundo sente paz quando não há um problema. Quando a gente olha para as pessoas que desfrutam da paz de Deus, a gente observa essa paz mesmo diante de problemas, mesmo diante de dificuldades. E essa paz só o Espírito Santo que pode nos dar. Lembrando do filme que a gente assistiu ontem, de Policarpo, dá para a gente ter uma ideia que quando você desfruta de um relacionamento com Deus, até em momentos de grande tribulação, a gente pode observar a paz que aquelas pessoas tinham. Aquela paz que a gente não tem explicação para dar. Quando a gente olha para os apóstolos, olha para os servos do Senhor sendo martirizados, sendo jogados em arenas com feras, sendo queimados, e você olha, você vê um semblante de paz e alegria, e de privilégio. E essa paz só não é dada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa paz. O mundo, irmãos, ele pode até dizer, as pessoas dizem, não, eu sou uma pessoa que tem paz. Mas essa paz, ela só dura
enquanto você estiver na prosperidade ou não estiver passando por nenhuma dificuldade. Mas a paz que o Senhor nos proporciona, irmãos, é uma paz que ela transcende tudo isso. Transcende a dificuldade, transcende as tribulações, e ela não pode ser retirada de nós. Quando nós observamos aqui o versículo 28, ele diz o seguinte: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Então a gente vê que o Senhor aqui, irmãos, ele garantiu aos discípulos que voltaria para buscá-los. E o mundo, irmãos, o mundo vive como se o Senhor não fosse voltar. O mundo ele vive pelo momento, pelo agora. O mundo ele não pensa naquilo que vai vir no futuro. Ele pensa só no agora, né? Ele não dá a devida atenção ao que o Senhor falou aqui, que um dia iria voltar. O mundo não leva isso a sério. Não vive como se o Senhor de fato fosse voltar. As pessoas do mundo vivem com aquilo que elas podem ver e depende das coisas externas. Mas nós, irmãos, nós devemos viver pela fé, né? Nós devemos viver pelo aquilo que é interno, né? Aquilo que não pode ser tirado de nós, né? O Espírito de Deus, irmãos, ele nos ensina que a palavra é o que nos guia para a verdade, a palavra de Deus. Tem um texto aqui, 3 textos, na verdade, o do 27, de João 14, que ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí o 15, 9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. O 11: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então a gente vê, irmãos, que o Espírito usa a sua palavra para nos dar paz, né? Para nos dar amor. Aí eu pergunto a vocês, e se isso não acalma o seu coração, não há nada mais que possa tranquilizar. Se essas palavras aqui, desses 3 versículos que eu li, a primeira, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo, como o Senhor fala. No 9, como o Pai me amou, também vos amei. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós. Né? A gente vê que o Senhor Jesus é Ele que nos dá essa paz, e quando a gente observa a sua palavra de Deus, essa palavra que tranquiliza nosso coração, irmãos. Temos o Espírito do Senhor dentro de nós. Temos a palavra do Senhor diante de nós, irmãos. O Espírito Santo dentro de nós. E isso, irmãos, é tudo que nós precisamos para a nossa vida. Jesus aqui, ele vai, no versículo 30, ele vai citar, irmãos, 2 grandes inimigos, o mundo e o diabo. Não vou ler o 30 para não me prolongar muito, que a gente já leu. Ele vai citar dois inimigos, o mundo e o diabo. E Cristo, irmãos, ele venceu o mundo e venceu o diabo. E o diabo, irmãos, ele não tem poder sobre ele. E não há nada em Jesus Cristo que o diabo possa controlar. Nada. O Senhor, quando ele se entregou na cruz, irmãos, ele se entregou voluntariamente. Quando o Senhor morreu na cruz para salvar nossas vidas, ele se entregou voluntariamente. Ele não se entregou porque as pessoas o colocaram lá. Nem se entregou porque Satanás queria que ele estivesse lá. Ele se entregou por amor e de forma voluntária. E note, irmãos, que o que me chama a atenção é que quando você vai olhar aqui nesse contexto,
Cristo ele já sabia tudo o que iria acontecer sobre ele, estava próximo, mas mesmo assim a preocupação dele foi acalmar o coração dos discípulos. Se a gente olhar o contexto, quem é que precisaria ser acalmado sabendo tudo que viria a acontecer sobre ele? Jesus, mas não, ele se importou, se preocupou com nós. Se preocupou em acalmar o coração dos discípulos. Mesmo nessa situação, ele poderia fugir. Ele poderia ter pedido aos anjos que viessem levar ele e não precisava passar por isso. Eu pergunto a vocês, Jesus ele precisa de nós para fazer alguma coisa? Não. Para nada. Mas mesmo assim, de forma voluntária, olhando para nós, ainda sendo pecadores e com amor, ele se entregou a passar tudo que ele passou. Até sabendo as coisas que viriam a acontecer sobre ele, ele ainda se preocupou em acalmar o coração perturbado dos seus discípulos. E muitas vezes, irmãos, em nossas vidas, a gente, com o coração egoísta, a gente só olha para nós. As decisões que a gente toma, a gente só olha para nós. A gente não olha para aquilo que o Senhor fez e ainda continua fazendo. Muitas vezes a gente nem percebe, mas tem colocado o Senhor de segundo plano em nossa vida. Então, que os irmãos venham a refletir, né, que o Senhor, em todos esses momentos aqui, Ele não pensou em si, mas pensou em seus apóstolos e nas nossas vidas hoje. E que a gente venha fazer a mesma coisa, a gente não venha olhar para nós, pensar em nós com egoísmo, mas que a gente venha colocar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, colocar as coisas de Deus acima da nossa vontade, pois sabemos que a nossa vontade é imperfeita. Aquilo que eu quero fazer, irmãos, não é aquilo que o Senhor quer para mim, não. Eu quero fazer aquilo que é bom para a minha carne. Se o Senhor ele quisesse fazer aquilo que fosse bom para ele aqui, ele teria deixado os discípulos, voltaria, hoje a gente estaria todos condenados. Mas ele olhou com um olhar de amor e misericórdia para a nossa vida. Que os irmãos venham refletir sobre essa mensagem. Venham colocar a palavra do Senhor como sendo o centro das suas vidas. Porque o Senhor entregou a vida por cada um de nós. E como fala na palavra do Senhor, o Senhor disse que iria voltar. Aí eu pergunto, como estará a sua vida quando o Senhor voltar? Jesus falou várias vezes que vai voltar, um dia voltará, e um dia o mundo vai contemplar a glória do Senhor. Aí a pergunta que fica, como estará a nossa vida quando o Senhor voltar? Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus possa estar quebrantando nossos corações, possa estar trazendo mudança em nossa vida e que a gente venha aprender a priorizar as coisas do Senhor. Dar a devida importância àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Oremos. Querido Deus, te agradeço, Pai, pelo teu amor, Senhor, pela tua misericórdia e por tudo, Pai, que o Senhor tem feito e faz todos os dias, Senhor, por cada um de nós. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, pois sabemos, Deus, o quanto somos fracos, falhos, miseráveis, Senhor, e o quanto necessitamos, Pai, da tua misericórdia todos os dias. Te pedimos força, Senhor, para que o Senhor venha nos fortalecer, Deus, para que a gente venha glorificar o teu nome, Deus. Sabemos, Pai, que não existe nenhum outro caminho, Senhor, para que a gente possa seguir. Não existe nenhum outro caminho, Pai, que a gente possa caminhar, senão o caminho que leva a Jesus Cristo. Mas sabemos, Senhor, que somos fracos, Deus, e precisamos, Pai, que o Senhor estenda as mãos sobre a nossa vida e nos dê força, Senhor, para que a gente venha enfrentar todas as dificuldades, Pai, que venham aparecer. Te pedimos força, Deus, para que a gente venha colocar, Senhor, sempre a tua vontade acima da nossa. Pois temos um coração egoísta que só olha, Senhor, para o nosso próprio bem, o bem da carne.
mas sabemos que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor, vai além do que esse mundo tem. Sabemos que esse mundo, Senhor, ele só quer servir como pedra de tropeço, Pai, para nossas vidas. Mas te agradecemos, Senhor, pelo Senhor sempre permanecer fiel. Mesmo, Senhor, quando nós somos infiéis, o Senhor ainda permanece fiel. Te agradeço pela igreja, Deus, e o Senhor possa fortalecer cada um dos irmãos que se encontram aqui. É isso que eu oro, Pai, e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém.